Recentemente, uma editora no Brasil publicou a versão de Almeida de 1819. O intuito é buscar resgatar fielmente o texto traduzido por João Ferreira de Almeida para a língua portuguesa. E uma coisa que me chamou a atenção é que uma pessoa renomada de uma grande denominação evangélica no Brasil tem dito que, a despeito do valor histórico da João Ferreira de Almeida, 1819, ela vai poder constatar o quanto as versões modernas tomam indevidamente o nome de Almeida, principalmente no Novo Testamento, e se afastam da obra original de Almeida, inclusive utilizando uma outra base textual grega para a tradução. Diante da colocação, certo de que nosso objetivo aqui não é polemizar, mas oferecer uma informação segura, realmente ética e, sobretudo, pautada na verdade. A gente não pode agir com desonestidade intelectual. A pessoa em questão, bastante conhecida, ela há muito tempo desativou a opção de comentários. Ou seja, posta, lança um monte de coisas, colocando em dúvida o trabalho de várias editoras, de várias sociedades bíblicas, achando que só uma é, de fato, fiel aos originais. Quando nós sabemos perfeitamente que nós não temos os textos originais. Nós temos cópias muito bem feitas, algumas delas muito bem preservadas, mas ainda assim a gente precisa trabalhar um pouquinho com essa seriedade. Primeiro que a ideia que se passa é que as versões atualmente, as chamadas modernas, são inexatas, são ruins. Ora, eu estou projetando aqui o que é a edição João Ferreira de Almeida de 1819. Sem dúvida alguma, foi um marco na história da Bíblia em português. Mas quando você busca resgatar o trabalho original de João Ferreira de Almeida, você vai ter que levar em consideração muitas coisas. Primeiro, a origem. Almeida traduziu o Novo Testamento no século 17, 1681. O Antigo Testamento foi finalizado por revisores após sua morte. Ou seja, a obra de Almeida que nós temos, na sua totalidade, não foi traduzida por ele. Ele, inclusive, era um jovem, na verdade, um adolescente, quando começou a traduzir a Bíblia, embora exímio conhecedor do grego, hebraico e etc. e tal. Mas existe, de fato, um valor histórico, inegavelmente, porque representa o estágio antigo da língua e da tradição protestante. E tem escolhas de nomes, como o uso de Jeová. Hoje, por conta da influência da academia, já há a substituição, é, ao invés de colocar Jeová, coloca o tetagrama, Yud, Re, Vav, Re, mas vai colocar uma pronúncia próxima como Yahweh, ou seja, algo que não é mais conforme antigamente. A utilização de Jacobo, porque nós sabemos que e Tiago se refere a Jacó, de onde vem Yaakov no hebraico. Mas acontece que tem outras coisas que está na Bíblia de João Ferreira de Almeida, de 1819, que é a atribuição de Hebreus a Paulo, que vai seguir aquela tradição clássica. Inclusive, tem segmento do catolicismo que vai dizer que a carta aos Hebreus é de autoria paulina. Mas hoje em dia, nós sabemos que na academia nós não temos como asseverar tal coisa. Então, essa ideia de resgate, vamos aqui apontar o que está correto e o que não procede. A ideia de que a edição busca recuperar o texto de João Ferreira de Almeida é em grande parte correta, porque, como eu disse, traduziu o Novo Testamento no século XVII, o Antigo Testamento
foi completado após a morte por outros revisores. Teve edições posteriores, como a de 1819, que vai refletir uma tradição textual antiga da tradução. Portanto, sim, há um valor histórico real nesse tipo de edição. Não estou dizendo que é incorreto você publicar uma edição antiga. A questão dos termos Jeová, ou ainda referente ao nome Tiago, ora, eu sei que a tentativa é ser fiel ao estilo das traduções antigas, inclusive de Almeida. Mas acontece que a gente não precisa se deter nesses pormenores. São detalhes que não vai fazer diferença. Ah, eu quero pronunciar Jeová. Tudo bem, pronuncia Jeová. Alguns vão se referir como Yahvé, Javé, Yahweh, Yahweh, e assim por diante, Yahu, que seja a pronúncia. Se a pessoa for judeu, vai se referir ao Eterno como Hashem, o nome, ou Adonai. Ora, o importante é que a gente compreenda que há um valor histórico, porque isso é verdadeiro. A obra de 1819, João Ferreira de Almeida, tem um valor histórico, inclusive na língua portuguesa, e vai representar, sem dúvida alguma, um estágio, ou representa, um estágio antigo da tradução da Bíblia protestante. Agora, a língua é viva. Você não tem como ser fiel ao texto de Almeida que viveu naquele período, século XVII. Por mais que haja uma boa intenção, é inviável. Não tem como viabilizar tal coisa. Porque tem assuntos que é parcialmente correto ou até mesmo discutível. Por exemplo, nós temos a questão, vamos eliminar ao máximo o chamado arcaísmos. Ora, já começa com uma dificuldade. Uma edição de 1819 é naturalmente arcaica, é antiga. Não estou falando que é ultrapassada, que não tem valor histórico. Claro que tem. Se hoje uma editora modernizou a linguagem, então não é mais uma reprodução fiel. Se houve mudança na linguagem de 1819 para os dias atuais, a gente não pode dizer que eliminou ao máximo os arcaísmos, porque a gente pode afirmar que passa a ser uma edição adaptada. Falemos a verdade. Ou seja, há uma tensão entre a fidelidade histórica e a remoção de arcaísmos. Nós temos aqui esta colocação. Se a adição eliminou o arcaísmo, ela deixa de ser uma reprodução fiel para se tornar uma adaptação. A Almeida era literal, mas ela trabalhava os manuscritos limitados que possuía lá no século XVII. Hoje nós tivemos grandes avanços na área linguística, no tocante à tradução de Bíblia, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. E a gente precisa reconhecer esse avanço, que é muito significativo, importantíssimo para todos aqueles que debruçam sobre as inúmeras versões, quer modernas ou não. E em relação a essa questão do afastamento, versões modernas não traem Almeidas, elas utilizam mais antigos papiros, códices que não estavam disponíveis em 1800. Por causa de quê? A alegação de que há uma traição, como se as versões modernas estivessem traindo Almeida, como se o compromisso fosse com a pessoa de Almeida em si. Por mais que ele teve a sua importância, não apenas na época, mas até para os dias atuais, nós não estamos traindo, em hipótese alguma, João Ferreira de Almeida. Eles utilizavam manuscritos daquele período. E as sociedades bíblicas ao redor do mundo utilizam mais manuscritos e ainda
manuscritos mais antigos do que o Textus Receptus, que é o texto recebido que foi utilizado a partir da Reforma Protestante. Nós temos muitos papiros hoje, códices, que não estavam disponíveis naquele período, mas hoje nós temos. Então, a gente precisa começar a analisar ponto a ponto, porque no tocante ao método da tradução formal, Almeida realmente seguia uma abordagem mais literal, seria uma linguagem mais formal, digamos assim. Mas ele não tinha acesso aos melhores manuscritos disponíveis hoje. Havia uma limitação. O método reflete as limitações do século XVII. E chamar isso de padrão ideal hoje é muito discutível. Qual é uma outra dificuldade que eu levanto aqui? Em relação às versões modernas, a alegação de que estão se afastando indevidamente de Almeida, porque estão utilizando a alcunha Almeida. Ora, isso não deixa de ser uma afirmação ideológica, mas não é factual. As versões modernas não tentam, em hipótese alguma, trair Almeida. Elas seguem avanços em crítica textual, em linguística, em manuscritos mais antigos. Um exemplo, Almeida baseou próxima, em termos de fundamentação, sua base, ao texto Receptus. As traduções modernas usam textos críticos, como o Novo Testamento grego, mas isso não é um afastamento indevido, é um progresso acadêmico. Teve avanços significativos, como eu disse, nessa área. A alegação de que busca uma outra base textual grega, como se fosse algo negativo. Gente, para com isso, porque nós temos, sim, que entender que tecnicamente correto, mas o julgamento é tendencioso, porque as versões modernas usam outra base textual, não a mesma base textual. Como que você vai criticar uma sociedade bíblica que utiliza os textos críticos se a que faz crítica, ela utiliza uma outra fonte, um outro manuscrito, que é da família majoritária, que é de um texto recebido. Como é que fica? O importante é que a base é em manuscritos mais antigos e mais confiáveis, como o texto chamado crítico. Vai incluir descobertas de papiros mais antigos que tinham disponíveis no tempo de Almeida. Portanto, não é uma questão difícil de lidar. Ao contrário, uma melhoria. Nós tivemos avanços, melhorias nesse quesito de tradução. Tem aquela colocação de que ele atribui, Almeida vai atribuir o autor de Hebreus a Paulo. Almeida ele seguiu uma tradição antiga que atribuía a autoria da carta a Paulo. Mas hoje o consenso acadêmico é de que é de autoria desconhecida, nós não sabemos. Logo, manter essa atribuição não é mais correto. Ele pode ser apenas mais, entre aspas, tradicional. Porque as pessoas falam, a tradição fala, e as pessoas se apegam a isto como se fosse verdade. Agora, precisa fazer uma avaliação geral, sem dúvida alguma. Eu estou aqui colocando aqui uma comparação prática de base textual. A principal diferença entre a João Ferreira de Almeida de 1819 e as modernas, como a Almeida, a Revista Atualizada e a NVI, é o texto base. Porque a de 1819 vai se basear no textos receptos. São manuscritos mais recentes da Idade Média. Já as Bíblias modernas se baseiam no texto chamado crítico, que é todo trabalhado. O texto é corrigido, o texto é revisto por especialistas, com base em manuscritos muito mais antigos e mais próximos dos textos originais, em termos de cronologia, de datação, de cópia. E existe, sim, diferenças textuais em João,
1,18, a Ferreira de Almeida diz filho unigênito, filho unigênito, ó. Mas as atuais vai dizer Deus unigênito, baseado em manuscritos mais antigos. No tocante a Mateus 6,13, a doxologia final do Pai Nosso é teu é o reino, que é mantida pela João Ferreira de Almeida por tradição, mas é ausente nos manuscritos mais antigos das modernas. Quando você não tem nos manuscritos mais antigos teu é o reino e você não coloca, você não prejudica nada o texto no tocante à oração modelo chamada de Pai Nosso. Atos 8,37, um versículo inteiro que a João Ferreira de Almeida mantém, mas que as modernas identificam como uma adição posterior à igreja primitiva, ou seja, naqueles manuscritos mais antigos não constava. Logo, elas entenderam que tinham que manter a base conforme aquele manuscrito que é bem anterior ao chamado texto recebido. Para que você tenha uma ideia sobre o impacto em doutrinas sensíveis, existem variações que tocam em pontos centrais da fé, mas que não alteram a teologia cristã global. Um exemplo em relação à Santíssima Trindade. 1 João, capítulo 5, versículo 7. A João Ferreira de Almeida, 1819, vai incluir a frase explícita sobre o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Já as modernas vai omitir ou colocam em nota, pois o trecho não aparece nos manuscritos mais antigos, somente em manuscritos latinos tardios. Uma nota importante: a doutrina da Trindade é provada e explícita em outros textos e não depende deste único versículo. A mesma coisa se dá no tocante à divindade de Cristo, Atos capítulo 20, versículo 28. Curiosamente, as versões modernas muitas vezes reforçam a divindade ao traduzir Igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue, indicando que Jesus é Deus. Neste caso aqui, está enfatizando a divindade de Cristo, não negando. Você vê que não tem um contrassenso. No tocante à salvação e justificação, com base em Romanos 8, versículo 1. João Ferreira de Almeida, 1819, fala que não andam segundo a carne, que é uma condição de comportamento. As modernas focam apenas no estar em Cristo. Estar em Cristo, que envolve a justificação pela fé. E por causa de que disto? Os manuscritos antigos sugerem que a frase sobre o comportamento foi copiada do versículo 4 por escribas. São especialistas que chegam a essa conclusão quando analisam a estrutura, analisam internamente o texto e fazem um trabalho com maestria. Mas tem uma avaliação geral, qual usar? Primeira coisa é dizer que a João Ferreira de Almeida, 1819, não é mais, entre aspas, fiel ao original. Ela é mais fiel a uma tradição específica. Ela é do século XVII. As versões modernas não são corrompidas. E essa ligação não procede, porque as versões modernas são baseadas em evidências arqueológicas mais antigas. E tem aqui um resumo comparativo. A João Ferreira de Almeida, 1819, em relação à ARA e à NVI. Por quê? A de 1819 é ideal para o estudo histórico, para você analisar a liturgia tradicional e a comparação linguística. Vai preservar o sabor da Reforma Protestante, que ocorreu em 1517. Já a ARA e a NVI, que são versões modernas, são ideais para alguns estudos exegéticos, quando você recorre mais aos originais, principalmente aqueles manuscritos mais antigos, e uma compreensão clara, porque vai buscar precisão textual baseada em descobertas mais recentes. Tem a conclusão aqui, mas eu preciso depois complementar, porque o uso da João Ferreira de Almeida é legítimo, é enriquecedor, desde que se entenda que o progresso da arqueologia bíblica das versões modernas não é um erro, mas é uma busca por maior proximidade com aqueles autores originais.
Nós, repito, não temos os manuscritos originais, mas além do textos receptos, nós temos, que é da Idade Média, nós temos textos bem mais antigos. Ah, porque foi corrompido, porque contém erro de copista, mas foram corrigidos. Imagine só, eu coloco uma palavra com S e eu coloco C cedilha. Eu copiei a mão, manuscrito. O que você vai fazer? É, passar o erro em termos de copista da escrita adiante? Não, você corrige a grafia. Foi o que foi feito. Ocorreu isso. De modo que quando eu avalio os pontos fortes de João Ferreira de Almeida, de 1819, primeiro que é o valor histórico real. Se eu tenho um apreço enorme pela versão revista e corrigida da imprensa bíblica brasileira, que foi uma das primeiras bíblias que eu tenho, que eu tive, melhor dizendo, em termos de aquisição, se há esse valor emocional, esse valor sentimental, imagina só uma Bíblia de 1819. Um outro ponto forte é a aproximação com a tradição antiga, porque foi feita naquele tempo e para aquele período. Há um interesse da minha parte, sem dúvida, para um estudo comparativo e, sobretudo, sobre a preservação das escolhas linguísticas antigas. Como é que eles empregaram os termos naquela época? Agora, existem limitações sérias. Eu não posso fechar os olhos para tais coisas. Base textual inferior às modernas, sem sombra de dúvida. A linguagem potencialmente confusa, porque ler a Bíblia de 1819 sem essa adaptação, é feita adaptação, então não tem como ser mais fiel ao texto de Almeida. Mas da forma como se vende, como se divulga, essa linguagem é potencialmente confusa. Eu leio certas palavras e não entendo. E mistura entre fidelidade e modernização. Sem falar que usa um tom polêmico contra traduções modernas. A descrição de tudo que eu fiz aqui, claro, traz uma mistura entre fatos históricos legítimos, simplificações e uma crítica ideológica contra traduções modernas por parte deste e por parte de muitas outras pessoas. Quando falo deste, não deste que vos fala, deste, uma referência àquele que está falando, que eu falei lá no início, uma pessoa conhecidíssima no meio evangélico, escritor, que está há muito tempo nessa labuta, mas que, por uma questão ideológica, acabou ficando contra todas as traduções modernas. Porque tem aquela ideia de que as versões modernas se afastaram indevidamente e não se sustenta academicamente. Ora, o que ocorreu foi o contrário. As traduções modernas tendem a ser mais próximas dos textos originais disponíveis hoje. Já a João Ferreira de Almeida, 1819, é valiosa como documento histórico e tradução textual. Digo tradição, não tradução. Tradição textual, mas não a melhor representação do texto bíblico original. Essa é a minha palavra para esclarecimento e eu vou começar a trabalhar mais sobre Bíblias, porque é do meu interesse. Quem tiver também pode me acompanhar. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo sobre essa temática que é apaixonante, mas que não pode ser tendenciosa. Tem que ser bem técnica, tem que ser cristã, pautada sobretudo na época. Em relação às Bíblias, todas elas são boas. Eu lido com as Bíblias a despeito das sociedades bíblicas que publicam.
a despeito dos textos utilizados, que é texto crítico, texto bizantino, texto majoritário, texto recepto. Eu lido com todos os textos, não tenho nenhuma dificuldade, porque estou lidando de uma forma direta com a